Keiko, Vai lá dentro do carro lá. o que eu vou fazer? Pisar no freio e não ligar o carro, ué. Mas não vai gastar isso daqui? É assim mesmo, essa porra. Vai, vou levar o carro lá. Você consegue, Lucas? Não, tá louco? Vai bater nesse carro aí. Só de pra frente só. Sério? Se bater, tá? Se bater. Bater uma porra, eu vou bater em você, pode? O outro ajudando o papai. Nawala ng battery yung sasakyan naming malaki. Buti na lang. Yung maliit. Ito kasi ginagamit niya yung maliit sa trabaho. Ito pagka yung Sabado, Linggo, syempre kasama kami. Dito kami kasi malaki. Pang pamilya to. Ito kasi maliit, pang 4 to 5 person lang to eh. So, ayun, meron tayong D na nagawa. Ciao, ciao, amor! Papark lang niya muna yung sasakyan sa aming parking. Ayan. At kami ay lalarga na uli. Mag-grocery kami. Syempre, kakain kami sa labas. Não, a gente vai no carro grande. O Lucas tá com vontade de sair. Vamos, a gente vai. Ih, que gatinho. Mimi, Mimi. Oi, Mimi. Oi.